A resenha de hoje vai ser um pouco diferente. Você que é educador, você que tem filhos em casa e quer trabalhar com conscientização, conceitos sobre a escravidão, sobre as injustiças sociais, sobre o reconhecimento da identidade afro-brasileira, convido vocês a prestarem atenção nesse tutorial bem facinho que eu vou gravar. Enquanto eu estiver realizando essa atividade, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Cachorro Velho, que é um livro infanto-juvenil que eu li no início desse ano e que trata de temas muito fortes, potente, é um tema tão adulto que quando eu li esse livro eu não imaginava que ele era um livro infanto-juvenil. Foi quando eu assisti a entrevista com a autora e ela disse exatamente isso. Tereza, primeiro eu gostaria de saber a respeito do público do teu livro, se realmente, por exemplo, esse livro Cachorro Velho foi escrito para um público infanto-juvenil, porque a gente vê a presença de assuntos que são considerados fortes, até pesados para esse público e que não são muito recorrentes na literatura, talvez não na cubana e muito menos na brasileira. Então é realmente um livro juvenil? Una vez leí algo que decía más o menos, existe, el pueblo negro tiene su historia, pero Brasil no tiene su historia sin el pueblo negro. Entonces eso me gustó mucho porque resumía, ¿no? No solamente la impronta africana aquí en Brasil, sino su trascendencia, lo vemos hoy, todo lo que sucede, y además toda la lucha también del pueblo negro brasileño, afro-brasileño. Y yo creo que son temas que tienen que estar en los libros para niños y jóvenes. Los niños son personas, solo que están en poca edad, en su infancia, que van a ir crescendo e tienen que conhecer destes temas. E aí, pensando nisso, que eu trouxe para vocês o tutorial das bonecas Abayomi. Abayomi é uma palavra de origem iorubá, cujo significado é aquele que traz felicidade e alegria. E ela serve para meninos e meninas sem distinção. Aqui no Brasil esse nome foi utilizado para designar bonecas de pano artesanais, que são muito simples e feitas a partir de sobras de retalhos de pano que geralmente a gente tem em casa. E ela é feita apenas com nós. Cola às vezes, mas basicamente ela é feita com nó. No tempo dos navios negreiros, as mulheres escravas, no intuito de acalmar as crianças que ficavam naturalmente agitadas durante as viagens nos porões dos navios, teciam pequenas bonecas de pano feitas com retalhos rasgados da aba das saias. Apesar disso, alguns historiadores consideram o fato de que os africanos trazidos às Américas nos navios negreiros viajavam nus. E ainda que viessem vestidos, a possibilidade das mulheres estarem usando saias de tecido é praticamente inexistente. De qualquer forma, a lenda das bonecas Abayomi é utilizada hoje em dia em oficinas de arte popular como um instrumento de conscientização e sociabilização, como um símbolo de resistência, o que não desmerece a história. Na verdade, só fomenta a crueldade. Sem costura nenhuma, apenas com nós e tranças, as bonecas não possuem demarcação de olho, nariz, nem boca. E isso é para favorecer o reconhecimento de que existiam múltiplas etnias africanas. A partir de uma simples brincadeira e uma confecção artesanal, é possível se ter uma dimensão da importância das bonecas Abayomi para que possamos entender a história do continente africano. Porque além de tudo isso, elas se colocam na posição do elemento de afirmação das raízes da cultura africana e do poder das mulheres negras. O livro Cachorro Velho, escrito por Teresa Cárdenas, é um dos maiores nomes da literatura cubana. O livro, que venceu o prêmio Casa de las Américas, é narrado em primeira pessoa por um escravo idoso. A história se passa durante a era da escravidão cubana, que foi abolida em 1886. O livro, apesar de intenso e pesado, tem seu foco, segundo a autora, para o público infanto-juvenil. Em entrevista, Teresa Cárdenas afirma que desde criança nunca se viu nas histórias infantis. Para a autora, que é descendente de escravos, a literatura sempre utilizou a escravidão como pano de fundo, onde o protagonista sempre foi o homem branco. Em seu livro, o protagonista não só é um escravo, como um escravo idoso.
duas condições que silenciam o ser humano. Cachorro Velho era um escravo nascido em Cuba. Sua mãe era africana e dela, Cachorro Velho só tinha como lembrança as histórias contadas por Arone, outra escravizada que era uma contadora de histórias daquela propriedade. O ancião apertava os olhos até sentir dor, mas não conseguia se lembrar de absolutamente nada. Tentava resgatar o rosto e o odor amado do meio de tantas lembranças que torturavam sua mente. Em vão. Depois de tanto tempo e sofrimento, sua velha cabeça parecia esquecer tudo. O livro intercala as memórias de Cachorro Velho, das crueldades e covardias que aconteciam naquela propriedade, que conta com um certo conformismo do personagem, o que nos dá a sensação de que ele precisou desse sistema de adaptação para conseguir sobreviver. O personagem, inclusive, narra em certo momento da história que já não conseguia mais amar. Na vida de um escravo, o amor só poderia ser um estorvo. Cachorro Velho, que devido à sua condição como ancião, se tornou o porteiro da propriedade. Suas pernas fracas já não permitem trabalhar como os outros. Entre suas lembranças está a história triste que aconteceu a um outro escravo quando já não era mais útil aos seus senhores. Em meio à sua rotina de lembranças e esquecimentos, Cachorro Velho se vê diante de uma situação inusitada. Uma menina, uma criança, escrava de um outro engenho, fugida, busca abrigo com Cachorro Velho. E o homem que já não sabia mais o que era amar se vê diante de um dilema, um conflito que o faz questionar, inclusive os seus sentimentos. Cachorro Velho, um livro que para mim é para todas as idades, tanto pela linguagem quanto pelo teor intenso da história. Devemos lembrar que Cuba e Brasil foram os últimos países das Américas a abolir a escravidão. Cuba em 1886 e o Brasil em 1888. Se compararmos com os nossos vizinhos, por exemplo, a Bolívia, onde a abolição aconteceu mais de 60 anos antes, em 1826, no Chile em 1823, ou então em países mais próximos a Cuba, como por exemplo a República Dominicana, que aconteceu em 1822, percebemos com muita clareza o que Maria Firmina denunciou no seu conto A Escrava, que eu já resenhei aqui no canal. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem o opróbio, a vergonha. Por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará um dentro de nós convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota de sangue escravo. E depois o caráter que nos imprime e nos envergonha. O escravo é olhado por todos como vítima, e o é. O Senhor, que papel representa na opinião social? O Senhor é o verdugo, e essa qualificação é hedionda. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo.